Olá, tudo bem? Vamos colocar aqui a ata notarial. Vamos esperar aqui agora o professor Gustavo entrar. Oi, Alexandro, Natália, que bom que vocês conseguiram voltar. Agora que eu vou conseguir, agora a gente vai conseguir aqui acessar a live. Vamos ver. Vamos aguardar aqui. Acho que está com bastante delay a nossa internet. Agora sim. Agora deu, finalmente. Finalmente, hein? Tudo bem, Gustavo? Como é que tu tá? Tudo bem, e você? Tá me ouvindo bem? Eu esqueci meu fone hoje para. Tô bem. Não, eu também. Aqui eu uso sem fone também, funciona melhor aqui no escritório, não dá tanto eco. Tem tapete no chão agora em casa. Agora deu certo, finalmente. Deu certo, então. Tava aqui falando pro pessoal, né? Nesse vai e vem e conversa no WhatsApp. E a gente já conversou sobre, eu acho que foi sobre a questão das conciliações, né? Mediação e conciliação que a gente conversou. Isso, exatamente. E aí estávamos conversando sobre ata notarial. Eu estava aqui, tô aqui com o meu livrinho para a gente bater um pouco o papo. Tu tá com o Tô novo, aqui também né? com a edição nova, né? O meu é antigo. Eu sou. Essa é 2020. Meus livros são tudo antigo, não adianta. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre ata notarial, que é um tema que eu estava falando para o pessoal. Ele é bastante diverso, né? A gente tem no Brasil inteiro, cada um tem um posicionamento, tanto as escrituras declaratórias versus ata notarial, o que é um ponto bem interessante até para as questões de segunda fase, né, Gustavo? Eu estou agora com o EPM, o curso, né, que está sendo lançado aí. E é um tema bem interessante, porque afinal, aqui no Sul a gente tem um posicionamento, quer seja para declaratória, quer seja para ata notarial, como São Paulo tem um posicionamento um pouquinho diferente, e mesmo dentro de São Paulo, e até mesmo nos posicionamentos doutrinários, a gente também tem, né, aí umas distinções e discordâncias, por assim dizer. É isso. Então, vamos realmente, lá. o tema é bastante polêmico. Você dá aula disso, né, Gustavo? Até já vou aproveitar para fazer propaganda. Acabei de gravar, tá para ser lançado aí pela LFG, um curso de prática civil, em que eu gravei as aulas de prática de registros públicos. Eu, o professor Renato Montanz, o professor João Aguirre. E uma das aulas que eu gravei é justamente sobre a ata notarial e a utilização dela como uma forma de constituição prévia de prova, né? A gente tem visto cada vez mais os advogados utilizando, né, a ata notarial em várias situações diferentes. Talvez um único problema que a gente ainda tem aqui em São Paulo é por conta do preço, que é um pouquinho salgado, né, para se fazer uma ata notarial, e aí nem todo mundo tem condições, dependendo da situação prática, acaba não tendo condições. Aliás, esse é um dos motivos, por uma questão que a gente vai comentar, de você diferenciar se é uma ata ou se é uma escritura pública, porque isso interfere no valor, né, na cobrança que é feita, que não é a mesma, né. Então, a gente tem que interpretar o que a pessoa pretende para saber exatamente como fazer e como ela conseguir atingir o objetivo que ela pretende, né? Mas a ata é muito importante porque é uma maneira de você construir uma prova que você vai poder utilizar no processo judicial com uma força probante muito grande, né? É muito difícil você desconstituir uma ata, né? Ou aquilo que foi estabelecido ou que foi cientificado pelo tabelião numa ata, num processo judicial, né? Isso é muito complicado, é muito mais garantido para a parte que ela vai conseguir o que ela pretende, ou que ela vai conseguir o efeito que ela pretende, fazendo esse documento, ao invés de, por exemplo, printar uma tela de algo que ela viu na internet, que ela entende ofensivo. É muito diferente ela fazer isso, um tabelião, fazer isso dentro de uma ata notarial, né? E por isso, né, Gustavo, que é também muito importante a parte da imparcialidade do tabelião e do autoconhecimento que ele tem que ter para fazer uma ata notarial. Porque muito do que as pessoas querem inserir na ata requer uma parcialidade do tabelião, né? Algumas questões de juízo de valor, de alguma informação, né,
até uma questão simples, né, de mofo na parede. Eu não sou técnico para saber se aquilo é mofo ou se aquilo é só um pintado de preto, ou, né, o que for. A gente tem que ter essa noção, esse conhecimento para poder fazer essa ata notarial de forma imparcial e que ela efetivamente tenha o efeito de prova no processo judicial. Porque se nós fizermos a ata notarial de qualquer forma, efetivamente o problema que nós vamos ter é esse, é que os juízes deixarão de credibilizar a ata notarial e aí sim a gente passa a perder um documento que é de extrema importância para a população, né? Então, nesse sentido, ele é muito importante, essa formatação, essa forma de escrita, esse vislumbre. Isso é uma coisa que eu sempre fiz muita ata notarial e eu sempre me prendia muito nessa situação de poder fazer a descrição de uma forma na qual tanto o juiz ou uma pessoa leiga pudesse ler e compreender aquilo que está dito ali. Porque nós, na qualidade de notários, não podemos deixar um documento extremamente jurídico. A gente tem que trazer para o mundo leigo, para o mundo na qual as pessoas que estão lendo vão entender. Não é um contrato na qual os advogados estão redigindo. Ele é um documento para a população, para a sociedade, para o usuário. E nesse sentido, essa lavratura tem que ser bem importante, né? Eu também dei aula de ata notarial no EMAP, um curso preparatório que tem lá na Escola da Magistratura do Paraná. E lá foi bem interessante porque tem o Rafael Spínola, acho que tu conhece, né, de São Paulo. Sim, ele faz uma distinção bem interessante a respeito de escritura pública de ata notarial, escritura pública lato sensu e stricto sensu, né? E ele fala que a ata notarial ela é uma escritura pública lato sensu, mas ela não é uma escritura pública stricto sensu. Isso é muito interessante porque aqui no Rio Grande do Sul a ata notarial é considerada escritura pública. Inclusive, o livro é livro de escritura pública de ata notarial. Está no nosso código de normas aqui do Sul, ele fala sobre isso. Então, essas são particularidades que a gente tem de estado a estado, né? Porque se a gente parar para pensar que a formalização da vontade das partes, né, e o documento que está previsto lá na 8935 é uma escritura pública, então, nesse sentido, a ata também é uma escritura pública. A Viviane está ali falando que ela teve um feedback muito positivo das minhas aulas. Acho que a Viviane é da EMAP, da Escola da Magistratura. Que coisa boa, ficou muito feliz. Muito bom. Realmente, eu costumo diferenciar, né, a ata notarial da escritura basicamente por duas coisas que a gente percebe que elas são diferentes. Você mencionou bem uma, né, não que nós não sejamos imparciais ao fazer escrituras públicas, né, como, por exemplo, uma compra e venda ou uma doação. Só que, nesses casos, a gente acaba dando um formato legal naquilo que está fazendo e que você tem que adaptar a vontade da parte àquilo que a lei permite. E aí há um certo, não um juízo de valor sobre, né, efetivamente a declaração da parte, mas sobre ela ter ou não ter aquele direito no momento que você vai fazer o documento, né? Eu não posso fazer um testamento em que a pessoa queira colocar uma cláusula que contraria a lei. Então, ali eu faço um juízo técnico de valor. Já numa ata notarial, não. A ata notarial ela é uma descrição de alguma coisa que o tabelião, com algum dos seus sentidos, viu, percebeu, ouviu, né, sentiu, e, portanto, ele tem que descrever literalmente. Ele não pode fazer juízo de valor sobre aquilo estar ou não estar, ou aquilo configurar crime ou não configurar um ilícito daquilo dali. Ele vai descrever. Tanto que a gente pode, numa ata notarial, descrever um ilícito. E não pode, numa escritura pública, constar um ato ou algo que seja ilícito, né? Essa acho que é uma das grandes diferenças. E a segunda diferença, e mais importante, é que você nunca vai ter uma escritura pública que contenha somente a assinatura do tabelião. Mas a ata notarial, sim, ela pode ser feita só com a assinatura do tabelião. É até curioso, nas normas de São Paulo, por exemplo, a assinatura do solicitante não é obrigatória, é opcional, né? Se você não quiser colocar, não precisa. Você descreve quem solicitou, a razão da solicitação, mas ele não precisa assinar. Eu sempre coloco a assinatura do solicitante, nunca deixei de colocar. Mas nas nossas normas isso está entre os itens opcionais e não entre os itens obrigatórios. Aliás, se a gente observar o provimento que fala da usucapião extrajudicial, ele coloca a assinatura como sendo também de eventuais testemunhas e outras pessoas. A assinatura e da própria parte não é obrigatória, né? Ela é opcional, né? Porque a ata é feita pelo tabelião, né? Dentro daquilo que ele presenciou. Então, é aí que eu me baseio na prática para dizer isso é uma ata notarial, isso é uma escritura pública.
né? Eu não posso chamar de escritura pública algo que o tabelião pode fazer sozinho, né? Por uma constatação que ele vai fazer. E aqui em São Paulo, pelo menos, a gente acabou, nas nossas normas, acabaram seguindo a redação que o CPC deu, né? O que é uma ata notarial, ao colocar lá a ata como uma forma de constituição de prova, né? Que foi descrever que a ata é uma maneira do tabelião descrever a existência de um fato e o modo de existir desse fato, né? É o que está no CPC, lá no artigo 405, basicamente a mesma coisa que a gente encontra aqui no item 141 do capítulo 16 das normas de serviço aqui de São Paulo. O que a gente faz na ata? A gente descreve um fato que ocorreu e que nós presenciamos ou que nós, né, verificamos, por exemplo, num áudio, num vídeo, eu vi o vídeo, eu descrevo o que eu vi ali, eu descrevo o que eu ouvi, né? Quem são as pessoas, enfim, aí a gente faz a descrição daquilo que a gente viu. Eu já fiz atas aqui das mais variadas situações. A última que eu fiz a semana anterior foi de um pai que tem a decisão que dava a ele o direito de passar férias com os filhos, né? Aquele dia ele teria que retirar os filhos e teria 15 dias com os filhos e a mãe simplesmente não atendia a porta. Então ele veio aqui, orientado pelo advogado, se eu podia acompanhá-lo até lá para constatar que ninguém atendia a porta, né? E aí o que eu fiz? Fui em horários diferentes, né? A gente foi no horário, falou, vamos daqui 2 horas de novo, você volta aqui, a gente vai lá, para eu colocar esses horários diferentes em que os fatos aconteceram, que mesmo indo mais de uma vez, batendo palmas, tocando a campainha, a janela estava aberta, carro na garagem, ninguém atendeu. Eu não fiz ali um juízo de valor de que a mãe estava se omitindo, que a mãe estava lá dentro e não queria atender. Eu só descrevi que eu estive lá com ele 2 vezes, que embora ele tenha batido palma, chamado e tivesse um carro na garagem, a janela da sala aberta, ninguém atendeu, né? Então, eu não estou dizendo que ela se negou a entregar as crianças, mas, de fato, ele tentou 2 vezes ser atendido e não conseguiu, né? Então, aí a diferença, eu não estou fazendo um juízo de valor, é diferente dele chegar aqui e falar, eu quero fazer uma declaração de que eu fiz isso, e que a pessoa se omitiu. Aí é uma escritura declaratória, que ele está declarando, eu não vi nada, ele está me dizendo que aconteceu aquilo e ele quer colocar isso no papel através de uma escritura pública, né? E aí me parece que são coisas bem diferentes. O interessante, né, Gustavo, que a gente fala sobre essa questão da imparcialidade e às vezes quem não é da área e quem está estudando não consegue enxergar essa questão da imparcialidade. E aí eu trago um exemplo também muito interessante que me aconteceu, que eu recebi o pedido de uma ata notarial, na qual eu fui lá para verificar a obra que estava sendo feita, a melhoria que estava sendo, a melhoria, né, segundo o requerente, que estava sendo feito dentro da casa, do imóvel. E eu falei, eu não posso colocar que é uma melhoria, eu posso dizer que havia uma obra XYZ e colocar as fotos, etc. E fiz essa informação. E algum tempo depois, eles vieram e trouxeram uma outra senhora veio e solicita uma ata notarial para dizer que alguém está depredando o seu imóvel. E me marca no local e 2 semanas depois eu chego lá no local, né? Foi 2 semanas de diferença entre uma ata e outra. É o mesmo local. E aí um pediu para eu mostrar a melhoria e o outro pediu para eu mostrar a depreciação da casa, porque era uma casa antiga na qual o locatário estava modificando. Então, nesse caso, eu falei, olha, eu não posso dizer que está sendo depredado o imóvel, o que eu posso dizer é que via-se essa situação e ela me apresentou fotos da fachada anteriormente e a gente fez aquele ato comparativo. Via-se que era o mesmo local e que, então, as fotos apresentadas eram assim, as fotos atuais eram Y e as 2 atas foram para o mesmo processo judicial. As 2 atas assinadas pelo mesmo tabelião. O tabelião verificou em ambas as situações a mesma coisa, o que eu via no local, né? Então, nesse sentido, essa é a imparcialidade. Eu não posso chegar num imóvel e dizer que havia uma melhoria, porque melhoria é um juízo de valor. Eu posso dizer o que eu via. Inclusive, um dos verbos que eu mais utilizo na ata notarial é via-se, porque eu estava vendo aquilo. Eu não estou dizendo que tinha uma melhoria, não tinha nada, eu estava vendo aquilo, né? A gente tem aquela mesma coisa de eu não sou o tabelião, eu estou o tabelião, eu não sou no sentido de estar e ele é no sentido de ver, porque é uma situação que naquele momento você está vendo aquilo, pode ser que daqui a 1 semana quando você retorne lá não é mais aquilo. Então a gente tem que ter essa percepção de dizer que naquele momento, naquele horário, a gente via X, Y, Z.
Então, essa capacidade, essa percepção do tabelião, ela é de suma importância. E também é importante para a gente poder verificar essa diferença, né, Gustavo? Que é justamente uma declaratória versus uma ata notarial. A gente estava falando sobre o livro do Paulo e do Felipe, e a gente tem um ponto que eles trazem ali que alguns tipos de declaratória deveriam ser ata notarial, porque não há uma manifestação de vontade, né? Eu até peguei aqui o que me chamou a atenção, né? Quando duas pessoas comparecem a um tabelião e fazem uma declaração de algum fato, como o fato de que vivem juntas, na verdade não está havendo manifestação de vontade, mas apenas um fato declarado pelas partes. Aqui eu já discordo, porque há sim uma manifestação de vontade. A manifestação de vontade é de dizer que eles convivem em união estável. É uma situação fática, no entanto, há uma manifestação de vontade, porque poderia não haver essa manifestação e não havendo, aí sim poderia ser considerado uma ata notarial. Vamos supor que uma das pessoas venha e solicite uma ata notarial para que eu vá até o local e verifique que fulano está lá e que há fotos de ambos lá e que há roupas de ambos lá. Isso é uma ata notarial. Isso é uma ata notarial. Eu não estou declarando uma união estável. Eu estou efetivamente verificando que aquela pessoa reside lá e até mesmo através de um questionamento. Ah, então perguntei ao sedizente fulano de tal, que apresentou o documento, disse que era João, e João confirma que mora naquele endereço desde tal data. Isso é uma ata notarial, porque ele não está declarando a vontade dele, ele está declarando o que eu estou perguntando, a pedido do solicitante. É diferente de uma declaração onde duas pessoas vão até o cartório e pedem para fazer essa união estável. Não sei se tu tem esse mesmo entendimento que eu estou trazendo. Concordo com você, sim. A gente vinha falando disso já antes de começarmos a live. E exatamente por conta das duas diferenças que eu coloquei, é que eu também entendo que nesse caso haveria uma escritura pública. Porque será que é possível fazer essa declaração de que duas pessoas convivem em união estável sem com que essas duas pessoas tenham que assinar esse documento? Não, porque elas é que estão declarando isso. Eu estou aqui dentro da minha sala, no meu cartório, ouvindo a declaração das duas, né? Ainda que seja um sentido, né, que é a audição através do qual eu estou descrevendo o que eu ouvi, mas eu ouvi da própria pessoa que está declarando aquilo, né? É muito diferente de uma ata notarial em que eu faço a descrição de um áudio que alguém recebeu por celular, por exemplo, né? Em que eu estou descrevendo um arquivo que está dentro do aparelho celular da pessoa, mas eu também não estou fazendo juízo de valor nenhum, só estou descrevendo tudo aquilo que ali consta. Né? Agora, a partir do momento que eles estão declarando uma situação que eu não estou presenciando, será que eles vivem no estado? Eu não sei, eles entraram aqui, sentaram e me declararam isso. Agora, se isso é verdade ou não é, eu não sei, eu não posso dizer, eu, tabelião, não estou constatando nada. Eles é que estão declarando, então para mim isso é uma escritura declaratória. Agora, como você bem disse, se eu for à casa deles, ouvir testemunhas, descrever o que essas pessoas falaram, os vizinhos, etc., é mais ou menos como uma ata de usucapião, em que eu vou até o local, eu tiro fotos, eu pergunto para os vizinhos, né? Enfim, eu faço toda uma investigação para poder fazer, não um juízo de valor, mas fazer uma solidificação do direito de propriedade que a pessoa pretende que seja reconhecido. A união estável é a mesma coisa, a pessoa quer que se reconheça que existe, né, uma união para reconhecimento de direitos daí oriundos. Agora, eu não posso fazer isso com base numa única coisa, que é a declaração das partes. A ata de usucapião, aliás, me parece que é um equívoco muito grande, né, no provimento 65, quando ele coloca aqui tirar foto e fazer e ouvir os vizinhos e tudo mais, seria um requisito opcional, né, e não obrigatório da ata. Como é que eu faço uma ata para dizer que alguém exerce uma posse num terreno sem ir até lá, sem tirar foto? Aí não é ata, seria uma escritura declaratória, que a pessoa vem aqui e declara para mim que está exercendo a posse no local. Aí eu defendo que não deveria ser uma ata, mas uma escritura pública de declaração de posse. Seria uma escritura. Porque, na Se verdade, eu for basear só no que a pessoa está declarando, não é uma ata, é uma escritura. Exatamente. Por isso que eu, particularmente, sempre vou até o local, tiro fotos, entrevisto todos os vizinhos e colho a manifestação deles na ata. Isso, inclusive, ajuda no registro de imóveis, porque eles não precisam ser intimados pelo RI, uma vez que eles já manifestaram concordância ali, né, na própria ata. Enfim, porque não me parece ali que seja, se eu for só ouvir as pessoas e dizer que eles vivem, ou melhor, que eles exercem o direito de posse naquele terreno, que eles estão falando isso para mim, né? Isso não é uma ata notarial, né? Por isso que eu sempre faço dessa maneira. Estou vendo uma pergunta aqui. Perguntou aqui, né? Uma entrevista onde uma pessoa questiona a outra sobre um determinado fato
ocorrida na presença do tabelião pode ser formalizada por meio de ata? Bem, isso, na verdade, é um ponto bem interessante, Manuela. E eu sei que lá em São Paulo tem um posicionamento, mas Rio Grande do Sul tem outro. Se essa é uma situação na qual deveria ser feita em juízo, aqui no Rio Grande do Sul não pode. Por exemplo, uma oitiva de testemunha. Eu não posso fazer através de ata declaratória, e aí se chama de ata declaratória, que do meu ponto de vista é um absurdo, porque a pessoa vai até a presença do tabelião fazer uma declaração, é uma declaratória, não é uma ata. Né? É uma escritura declaratória. Isso. Então, eu já fiz aqui em São Paulo escritura declaratória ouvindo. Eu já fiz aqui em São Paulo escritura declaratória ouvindo uma testemunha que, na verdade, iria para o exterior e não voltaria mais, um pouco antes aí do início da pandemia, depois não voltou mesmo, e não dava tempo de ser ouvida na audiência. Então, a parte veio com o advogado aqui, e aí eu fiz as perguntas e coloquei isso, mas na forma de escritura declaratória. É ela que está me declarando aquilo. Né? Aqui, obviamente, a validade disso, mas é claro que tem que ser sopesado com as outras provas. Não é a mesma coisa que a pessoa responder perante o juiz, até porque eu não sei se o juiz faria as mesmas perguntas que eu fiz aqui. E, obviamente, o advogado já dá um indicativo de que perguntas ele entende que seriam relevantes. É claro que, no caso específico, eu pedi para o advogado que a pessoa viesse sozinha, para eu poder conversar com ela primeiro, poder, né, conhecer a história, para saber se batia com a história que ele tinha me passado previamente, e aí a gente fez, né, a declaração no outro dia. Mas eu vejo isso como uma escritura pública declaratória também, não vejo como ato notarial, que eu não estou constatando nada, eu só estou colocando no papel o que a pessoa está me declarando. Né? Então, isso para mim é uma escritura declaratória. Legal também. Aqui não pode, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente não pode fazer porque há uma previsão específica. Eu até acredito que hajam tabeliães que façam numa situação de urgência, como tu estás falando, mas acredito que eles devem fazer a menção a esse artigo. Eu não lembro efetivamente o número do artigo, mas eles devem fazer a menção de que isso não supre a oitiva de testemunha na esfera judicial, ou seja, se resguarda da questão do artigo que coíbe, né? Mas a pessoa pode declarar o que ela quiser, né? Ela só não pode declarar que era dona da Lua ou dona de Marte, segundo o médico lá da Grã-Bretanha, né? Que disse que era dono de Marte, reivindicou. Mas isso a gente não vai poder fazer aqui, né? Agora, essa situação de fazer uma declaração, dependendo da situação fática, a gente faria. Eu tive um caso na qual os advogados e a testemunha saíram do foro e foram ao tabelionato porque o escrivão chamou para audiência e eles não ouviram. E aí eles quiseram fazer oitiva dentro da serventia. Eu falei, não, nesse caso não é possível. Vocês deixaram de ouvir o escrivão naquela gritaria que é no foro, aí é um ônus de vocês, o tabelião não tem como fazer essa declaratória. Então, existem casos e casos e tudo tem que ser analisado, mas aqui no Sul, de primeira vista, não pode, né? Isso é um ponto bem importante. A Manuela, no caso, as perguntas foram realizadas por uma das partes, o tabelião só presenciou a entrevista. Manuela, eu ainda assim entendo que são declarações de ambas as partes, não é uma ata. É uma declaração na qual uma pessoa declara uma coisa e a outra declara outra. É exatamente uma escritura de compra e venda. O vendedor tem um imóvel, o comprador quer comprar e eles declaram que um vende e o outro compra. Então, é mais ou menos isso, né, que eu enxergo com essa declaração que as partes estão fazendo. Existem dois polos e cada um está falando de uma coisa, mas ainda assim enxergo como uma declaratória. Porque a situação ainda que o tabelião esteja enxergando aquela situação fática ali, ela não é uma situação fática que está acontecendo ali, ela é um enredo questionado, ou seja, ela é uma declaratória, ela é uma informação de algo que já aconteceu. O tabelião não presenciou. O tabelião está presenciando o questionário, mas não efetivamente o fato. Isso. E aí você está dando fé pública e poder de prova para uma situação que você não presenciou. Esse é o grande ponto da ata notarial. Dependendo do que você faz, você está dando essa possibilidade àquela pessoa que solicitou. Né? Isso, para mim, é um erro. É temeroso. É fazer com que a ata notarial perca efetivamente a sua função, né, Gustavo? Exatamente. Aí é misturar as duas coisas. Eu não faria como ata notarial também, porque eu acho que aí você estaria indo um pouco além. Né? E não acho que isso teria força probante de ata notarial, né, com essa finalidade específica. Deixa eu só aproveitar e mandar um abraço para o professor Salomão, que acabou de entrar aí, nos dando a honra
da presença, acompanho todas as lives que ele tem feito aí. Confesso que as das 6 da manhã eu não estou acompanhando ao vivo, não. Estou acompanhando depois, porque o meu negócio é trabalhar à noite. Eu não consigo acordar esse horário, não. Um abraço também para minha colega registradora aqui de São Paulo. Né? Aí não tem como. Não, eu sou o contrário. Eu fico até tarde. Eu não consigo acordar. Eu só acordo quando eu sou obrigado a acordar nesse horário, mas funciono melhor à noite do que de madrugada. Isso aí não tenha dúvida. Mas realmente, como você estava dizendo, fazer nesse caso uma ata notarial, para mim seria algo em que você acaba criando um fato novo, né? Porque, na verdade, qual é o fato que eu estou constatando ali? A conversa, né? Mas o teor da conversa não muda absolutamente nada, né? Não acho que dê para fazer como ata. Se é isso, então, que gravem essa conversa num vídeo e aí eu faço uma ata descrevendo o vídeo. Aí outra coisa, né? Aí acho que eu poderia fazer como ata, mas eu faria como escritura declaratória. Diria para o advogado quais são as perguntas que o senhor quer fazer. Eu faço as perguntas e coloco aqui. Elas me foram repassadas por fulano, perguntei isso, a pessoa respondeu isso, e faria no formato de escritura declaratória, que, aliás, em São Paulo ficaria mais barato fazer como escritura declaratória e não como ata notarial. Aqui no Sul, declaratória custa R$80 e a ata custa 170. Ambas são em conta, né? São, assim, de uma certa forma, baratas, mas o pessoal aqui do Sul ainda acha caro. Eles nunca viram uma ata notarial do custo de São Paulo para se apavorar, né? A ata notarial aqui é cobrada por página, né? Quando ela não tem valor econômico. Então, eu estou até com a tabela nova aqui que eu ainda não decorei. A primeira folha é R$ 486 e alguns centavos. E cada folha adicional, 245. Ou seja, se a gente fizer uma conta básica aqui, dificilmente uma ata vai ter uma página só. Principalmente se ela tiver imagens, né? Ela vai ter pelo menos duas, o que vai dar em torno de R$ 700. Já uma escritura declaratória tem um valor único, né? Sem envolver nenhum tipo de bem imóvel, que é de R$ 468. Quer dizer, sai mais barato fazer uma escritura declaratória de uma oitiva que pode ter 2, 3 páginas do que fazer isso com uma ata notarial, né? A questão financeira, e até como eu te falei no começo, né? São Paulo acaba aqui em certas situações, e a primeira pergunta que eu sempre faço quando alguém vem ao cartório e diz que foi orientado pelo advogado para fazer uma ata, é se ele sabe quanto custa, né? Para passar o valor primeiro antes do teu trabalho de eventualmente fazer e a pessoa depois dizer que não tem como marcar pelo valor ser alto, né? Agora, essas diferenças, é bom a gente colocar, né, Patrícia? Tem gente aí de todo o país que está nos assistindo, elas decorrem da forma como essas tabelas de emolumentos elas são feitas, né? Por exemplo, aqui em São Paulo, desse valor que eu acabei de dizer, quase 40% dele não é do tabelião. São repasses que a gente tem que fazer para o Tribunal de Justiça, para o Ministério Público, né, para Santas Casas, enfim, para a própria Secretaria da Fazenda do Estado. Então, o valor líquido mesmo do ato para o tabelião é bem menor. Aí, descontado o ISS, o imposto de renda, o valor realmente líquido é menor. No Sul, se eu não estiver enganado, não existe esse monte de repasses, né? Existe uma tarifa só, né? Uma taxa só, que é para o tribunal, e o resto é do tabelião, né? O valor do ato do tabelião. Então, é por isso que os valores são mais baixos em uns estados que nos outros, né? Porque se você for comparar o líquido, a diferença não é tão grande. O líquido da ata notarial aqui seria R$ 288, por exemplo, né? Não dá uma diferença tão grande. É que aqui não é por página, né? Então, eu vou ter uma ata que ela vai custar sempre R$ 180, indiferente do número de folhas. O custo só vai ser maior na certidão. No traslado, que é o que é emitido logo após, não tem esse custo. Mas a gente tem uma tabela bem diferente da de vocês com relação a emolumentos de inventário, compra e venda. A gente tem um teto que é R$4.000. Então, aí a gente tem uma diferença muito grande, né? A gente não tem um teto que chega a 20, 30, 40 mil reais, como tem em São Paulo. O nosso teto aqui agora é de 49.953 na tabela toda. Não tem. Imagina, o nosso é 10% disso, é o máximo, nem 10, né? Vai ser um 8, 9%. É 3.900 e alguma coisa. Esse ano deve ter virado para 4.000 e alguma coisa sem os selos, né? Eu tô falando aqui só o valor do emolumento mesmo que fica para o tabelião. Então, nessa situação, tem uma diferença muito grande. Tanto que eu tive um caso aqui que a escritura, ela era... os imóveis eram de São Paulo, as empresas eram do Rio de Janeiro e todo mundo veio a Porto Alegre para lavrar um ato de 100 imóveis. Eles vieram, porque aí o provimento 100 do CNJ não assiste, né? São empresas. Então, eles vieram a Porto Alegre. Por quê? Porque o custo da passagem não dá R$1.000. Agora, a diferença do ato seria 400 mil em São Paulo, de 280, 300 mil no Rio de Janeiro, e aqui deu menos de 100.
Então, a gente tem uma diferença muito grande, ela é uma diferença grotesca, né? E é bem interessante porque quando é um ato grande como esse que eu tô falando, eram 100 imóveis, todos de valor alto, a gente tem aí uma diferença muito grande entre os estados. Claro, se a gente estivesse falando de um e-notariado, que é como as empresas gostariam que fosse, São Paulo estaria fadada a morrer com os emolumentos, né? Mas como não é essa a realidade e os colegas cumprem, nem todos cumprem, mas a maior parte cumpre, né? A gente tem que saber que vai haver essa discrepância. Então, tem sim, em algumas questões, a situação do repasse, mas também tem que o valor da tabela em si é muito maior numa análise generalizada, né? Mas a gente desvirtuou totalmente a nossa aula aqui, nossa live de ata notarial para emolumentos, né? O Alexandre escreveu que essas questões são bem complicadas, principalmente quando estamos em serventias que estão em divisas de outros estados. Com certeza. Isso é verdade. Isso é verdade. Quem está aqui em divisas com Minas, com o Paraná, é complicado. Paraná né? Porque Paraná é uma tristeza aquela tabela de emolumentos. Não, Distrito Federal também, né? Quem está em Goiás e está na divisa ali com o Distrito Federal, a tabela do Distrito Federal é muito baixa. Só que ali é uma realidade diferente também, né? Porque você tem 36 cartórios só dentro do Distrito Federal, todos eles têm várias atribuições, nenhum tem atribuição, acho que um só tem atribuição única, que é registro de imóveis. Então você consegue dividir aquela população em volume de serviços que compensa a tabela ser baixa. Agora você vem para o estado de São Paulo, 5.000 cartórios distribuídos aí em várias cidades. Se você tiver uma tabela muito baixa, né, sendo a tabela como é, a gente já tem muitas serventias que são deficitárias, passam de 30%, quase 40% de todas elas. Imagina se o valor fosse menor, né? Aí seria pior ainda. Aqui, infelizmente, as diferenças regionais elas são muito grandes, né? Então, o custo de manutenção ele é muito diferente, né, de um lugar para outro. A gente não está nem pensando aqui no norte do Brasil, por exemplo, Pará, Ceará, Amazonas, que tem toda uma questão de que o local da serventia abrange diversos municípios, né? Tem ali vários. E aí a pessoa tem que ir de barco até o outro local para fazer uma ata notarial, para fazer, por exemplo, um registro. Então, a gente tem uma realidade muito diferente a nível Brasil, né? Isso é importante de se falar, porque as pessoas querem uma unificação de tabelas e isso vai ser improvável, porque eu não posso aumentar o custo daquela pessoa que mora lá no meio de uma tribo indígena, porque a gente tem que equalizar o Brasil, né? Esse é um ponto, assim, bem complexo, mas ao mesmo tempo a gente tem aí as concorrências desleais dessas divisas de Estado, que de fato é bem preocupante, e até mesmo hoje com o provimento sem a questão de que quando é pessoa física ela pode meramente declarar onde ela reside, né? A gente está tendo isso no norte acontecendo bastante. Eu dou assessoria para alguns cartórios no norte e nordeste, e o que acontece é isso. O cartório do lado está ofertando uma declaração, a pessoa vai lá, assina a declaração de que reside naquele município e lavra o ato pelo provimento 100 naquele município, e aquele município acaba arrecadando o valor. Então, é bem complexa aí a situação. Mas vamos voltar aqui para a nossa ata notarial. Eu tenho uma coisa que é interessante, que as pessoas, normalmente elas pensam na ata como algo para comprovar direitos para um processo. E é muito comum aqui no Sul a gente antever problemas e fazer atas notariais para resguardar direitos, né? Então, esse é um ponto bem interessante até para uma dissertação de segunda fase, né? A gente está aqui falando de segunda fase também, porque assim, é importante a gente poder vislumbrar isso e até mesmo para ofertar como tabelião, né? Porque essa é uma forma que você pode conquistar clientes. Aqui eu tinha uma empresa grande de refrigerantes, na qual ela tinha muitos problemas trabalhistas, aonde os funcionários diziam que não haviam EPIs disponíveis nos locais. Então, o que essa empresa fazia? A cada X meses, ela nos chamava para fazer uma análise em todos os locais, e era interessante porque eles fechavam toda a empresa para que a gente pudesse fazer a análise, por uma questão tanto de saúde, né, cabelo, etc. Então, a gente vai passar agora pelo engarrafamento, ali, vazamento. Quando a gente passava ali, desligavam todas as máquinas, saíam todos os funcionários e ficava só eu e o representante da empresa para analisar todo o local. Era bem interessante, mas isso era feito regularmente. Por quê? Porque não tinha como o funcionário alegar que não havia EPI disponível.
Porque a cada X meses eu tinha uma ata que comprovava que tinha X EPIs, que tinha a placa tal, que tinha isso, que tinha aquilo. Muitas vezes verificando também que era a mesma placa do momento anterior, né? Faz fotos, aí eles colocavam data nas placas para verificar que era a mesma placa. Ou seja, se juntou ali tabelionato com advocacia, né? Preventiva, trabalhista, para poder demonstrar isso aí. Então, a ata, ela não é só uma questão de prova para o momento em que o problema acontece, mas ele também é para resguardar direitos de algumas pessoas, né? De algum, né? Nesse caso, de uma empresa, de uma multinacional. O Magno aqui colocando que os cartórios são grandes aliados dos advogados. Com certeza. Se os advogados e os cartórios souberem conversar entre si, né? Porque às vezes o advogado chega dando pontapé na porta e ele não vai levar nada do cartório. E o inverso também é verdadeiro, né? A gente não pode só achar que é o advogado que falta com respeito, porque às vezes o cartorário também falta com respeito, sabendo dessa questão de que ele é um servidor público no sentido de que a pessoa não vai conseguir resolver em outro local. Então, às vezes, vem essa grosseria por parte do cartório e a gente tem que saber evitar isso também. Mas é sempre importante a gente ter essa parceria, né? Na nossa última live a gente falou sobre isso também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu até falo isso como professor de graduação, né, que eu também sou, a gente tem que tentar começar, aliás, já deveríamos estar fazendo isso há muito tempo, o novo CPC foi ótimo para a gente nesse sentido, começar a mudar o conceito, né, que a gente traz dentro da faculdade. Quando eu fiz direito, quando você fez direito, nós somos ensinados a peticionar, né? A prática processual era pura e simplesmente processo mesmo, a prática civil, né? Era só processo, a prática penal também. E hoje não, eu como coordenador até dessa parte na faculdade que eu atuo na graduação, a gente mudou o conceito lá para que a gente coloque dentro da prática o aluno aprender a montar contratos, aprender a montar atos, aprender, enfim, outras coisas que ele não precisa recorrer ao Poder Judiciário, né? E que se o advogado aprende bem essa parte, com toda certeza ele pode ganhar muito mais dinheiro em muito menos tempo do que ele ganha com a advocacia tradicional, com a advocacia repressiva, né? Que é entrar com ações o tempo todo, aquelas ações que, mas eu, para fazer um divórcio na via judicial, eu cobro R$5.000 e para ir aí no cartório e resolver em 20 minutos e praticamente só assinar, conferir, assinar, eu não posso cobrar tudo isso. Tudo bem, só que esse processo de divórcio vai levar vários anos no Poder Judiciário. E você pode fazer 10 divórcios no mesmo dia no cartório, né? E aí você divide o tempo de trabalho pelo que você cobrou, para ver o que saiu, onde você ganhou mais, né? Com certeza naquilo que é mais rápido, né? Tempo é dinheiro, né? Então eu prefiro pagar R$5.000 para resolver o meu problema em um dia do que pagar R$5.000 e levar 10 anos para resolver. Exato, exatamente. Então essa é uma análise também depreciativa do próprio advogado com a sua profissão. Exatamente, exato. Por isso que é uma questão de conceito, né? De você incutir na cabeça do indivíduo, enquanto ele está na faculdade de Direito, que o Poder Judiciário não é a última, aliás, não é a única forma de resolver problemas, é a última, né? Ele só deve, como está dizendo aí o Magno, ele só deve usar se não conseguir resolver de outra maneira. E hoje os cartórios, cada vez mais a gente vem, né, tá passando pelo processo de desjudicialização dos procedimentos. E a ata é para isso, né? Eu costumo dizer que a ata veio para substituir uma coisa que tinha no CPC anterior, que fazia a gente recorrer ao judiciário, que era a tal da medida cautelar de produção antecipada de prova. Né? Você queria produzir uma prova que você sabe que vai ser importante lá na frente, mas ainda não tem o processo em andamento, não vai dar tempo, você não vai entrar com a ação agora. Então você entrava com uma medida cautelar para fazer uma verificação no local que estava arrombado, ou sei lá o quê, e agora você pode fazer isso com uma ata notarial, e não precisa se preocupar em quanto tempo você tem que entrar com a ação principal. Você produz a sua prova, deixa ela ali, né, guardadinha para quando você for usar. Então, eu já fiz ata notarial para abrir cofre, por exemplo, né, um indivíduo faleceu, deixou um cofre trancado e ninguém sabe a senha, ninguém sabe nada. Como é que o inventariante vai abrir esse cofre, sendo que não podem estar todos os herdeiros presentes, e como é que você vai saber se realmente o que ele está dizendo que tinha lá dentro é o que tinha lá dentro? Ora, vai um tabelião junto com ele. O tabelião descreve, no momento que foi aberto, quem abriu, como abriu, tira a foto, filma aquilo, escreve o que tinha lá dentro, uma coisa, né, um por um. Quem vai questionar o que estava lá dentro se o tabelião acompanhou e age com imparcialidade?
uma coisa simples, né? Constatar que o imóvel foi abandonado, que o inquilino deixou o imóvel, saiu antes do prazo do contrato, sem pagar o aluguel, e que o imóvel já está abandonado, ele deixou a chave lá no portão. Pronto. Uma coisa é a pessoa dizer, eu fui lá, o portão estava aberto, olha aqui a foto, olha aqui a chave. A própria pessoa que é interessada naquele processo. Outra coisa é um tabelião acompanhar e ele, tabelião, constatar isso. O imóvel estava aberto, com as chaves na porta, e não havia nenhum móvel lá dentro, olha aqui as fotos e tal, enfim. Você economiza um tempo de processo, um tempo de uma briga que poderia ir para o judiciário, que muitas vezes não vai, né? Uma ata bem feita pode evitar um processo judicial, porque a pessoa já percebe que não vai adiantar ela questionar aquilo na justiça, que ela vai perder, né? E aí vai resolver o problema de uma maneira mais simplificada. Então, quando a gente consegue deixar isso claro para quem vai se formar e também para aqueles que já se formaram, de que é uma via que é útil e muito mais célere para resolver problemas, a gente vai evoluindo, né? Como pessoas, como cidadãos e como profissionais também. Por isso que a gente tem que ter um relacionamento muito bom com advogados. Eu fui advogado 10 anos, você tem experiência de cartório e hoje advoga. Você sabe, você conhece os dois lados do balcão, né? Vamos colocar assim. E quando a gente advoga, a gente sabe que precisa dos outros e que eles podem precisar da gente também, né? É assim que a gente deve conviver com todos aqueles com quem nós trabalhamos, né? O Magno colocou que as faculdades não ensinam a importância. Não ensinam e normalmente falam que é uma burocracia, né? Justamente Exatamente. por essa questão advocatícia. Eu queria fazer 2 comentários sobre alguns pontos que tu trouxe, um até antes da gente falar dos emolumentos, que foi sobre a ata notarial de uma gravação de uma entrevista. E isso me lembrou, o brasileiro tem muito costume de se comparar com os Estados Unidos, né? E os Estados Unidos têm essa cariação de testemunha antes do processo judicial. Por quê? Porque eles tentam fazer entre advogados a acariação de testemunha como seria no momento do processo judicial, até para verificar o seguinte: ele tem esse conhecimento aqui, então nessa situação eu vou acabar perdendo. E nessa acariação de testemunha e verificando a testemunha, como ela se porta frente ao processo judicial, eles vão ir para o judicial ou eles vão tentar fazer um acordo. A ideia basicamente sempre é tentar um acordo e por isso que eles fazem essa acariação. E essa ata notarial que tu estás falando, e até mesmo isso poderia ser através de uma audiência de mediação que a gente estava falando, e quem sabe, por exemplo, posteriormente fazer uma ata notarial se houver algum acordo fora da serventia. Mas isso é exatamente essa cariação de testemunha que os Estados Unidos possuem antes de ir para o judiciário, porque o judiciário custa muito caro e não há assistência judiciária gratuita nos Estados Unidos, né? Então, a gente tem essa relação diferente. E esse é um ponto que a ata notarial ela supriria muito para essa cariação de testemunha pré-processo, né? Que não é comum os advogados aqui do Brasil fazerem, mas essa é uma possibilidade, como alguém aqui em cima escreveu, questão cultural, o Caseiro, não entendi ali o nome da pessoa, mas ele colocou que é uma questão cultural. Nessa questão cultural, o advogado, quando ele começa a compreender que mediar é melhor do que efetivamente levar para o processo judicial, mas ter meios de prova para demonstrar que aquilo se tentou fazer numa esfera extrajudicial, ou seja, faça ali uma acariação de testemunhas entre as partes gravado. Não deu certo, faz uma ata notarial, estava todo mundo presente, ou seja, não houve uma coação de ninguém, e leva isso para o processo judicial. O que o juiz vai dizer? Cara, vocês já tentaram fazer isso aqui, etc. Vai analisar aquele vídeo. Vai ter um poder de prova, né? E o outro ponto que agora eu tô falando da questão do cofre, eu lembrei. Aqui no Rio Grande do Sul, a ata lá existe desde 94, né? Mas, anteriormente a isso, já se fazia uma ata notarial aqui no Rio Grande do Sul para abertura de cofres bancários, na qual se precisava abrir o cofre da família e não se sabia o que ia se encontrar lá dentro. Então, o tabelião ele ia e fazia uma escritura pública declaratória de abertura de cofre. Olha que interessante. E aí a gente vê a situação inversa, né, Gustavo, do que hoje o Paulo fala. Eu acho que é exatamente por essa iniciação que teve aqui no Sul. Porque aqui se fazia declaratória para algumas comprovações que se precisava para as pessoas. Então, era só um herdeiro que podia entrar para abrir. Ele ia lá, abria o cofre junto com o gerente do banco, a declaratória vinha dizendo que
solicitante foi o herdeiro, no caso, e que estava presente o gerente do banco tal com a sua chave, abriram um cofre, etc. Ou seja, é uma ata, mas através de uma declaratória. E a partir daí, em 94, então, a gente tem a questão da ata notarial dentro da previsão do notário para se fazer aí a comprovação de provas, né, de fatos. Eu vi aqui que a gente tem a advogada Rafaela. Em relação a notarial, creio que, em geral, não se é estudado no nosso sistema acadêmico brasileiro. Deveria ser mais pontuado e demonstrado para os acadêmicos. Perfeito. O Gedai Santos, uma parte pode levar testemunha ao cartório, tomar o depoimento dela em ata e usar esse depoimento em processo judicial. Acho que você chegou atrasado para a nossa live. A gente já falou 2 vezes sobre isso. A Tina... Raros também. Eu faria, como eu disse, eu repito, eu faria como escritura declaratória, não como ata notarial. Ata notarial não é a situação. Raros também são os cursos de qualificação, mercado carente de mão de obra especializada. Temos que aprender na prática. Tina, até existe cursos, né? Mas muitas vezes o funcionário não quer pagar para sua especialização e espera que o tabelião pague, né? Então, a gente tem aí uma situação que, às vezes, o cartório é deficitário, não tem condições de pagar. A gente tem também tabeliães que não estão se importando com a qualificação dos seus funcionários, mas a gente tem que pensar também que, se essa é uma carreira na qual a pessoa quer fazer, então ela tem que se especializar sozinha. Por exemplo, o curso que eu estou dando, o EPN, que é a Escritura Pública Notarial, o que eu digo? Se o escrevente ele quer se especializar e ele quer aprender a fazer uma escritura pública e surpreender o seu chefe, faz o curso, aprende a fazer, paga esse curso, vai lá e fala, olha, professor, eu fiz, olha, tabelião, né, chefe, fiz esse curso, aprendi isso e aquilo, traz sugestões para dentro da serventia e aí sim o teu chefe vai enxergar em ti uma pessoa proativa que quer aprender e não que só aprende aquilo que lhe é mandado. E essa é a diferença entre o empregado, né, e aquele que quer efetivamente evoluir, que é o líder, que ele quer estar sempre à frente de tudo. Essa é a pessoa que vai crescer. Por quê? Porque ela vai atrás. Então, sim, existe uma falta de treinamentos, mas os CNBs todos fazem treinamentos a preços acessíveis. Eu enxergo isso, inclusive há parcerias, por exemplo, agora eu estou tentando fazer parceria com uma das associações, ou seja, os meus cursos serão acessíveis para as associações, só que isso depende também do funcionário querer. Eu lembro que eu trabalhava numa serventia, na qual a gente ofertava curso de grafotecnia, ninguém queria fazer. Então, assim, aí tu obriga, aí o funcionário vai obrigado, ele não aprende. Então, a gente tem os 2 lados da moeda. A gente tem que saber que existem cursos, pode ser que não sejam muitos, mas existem cursos. E existe o lado inverso, que o funcionário não quer se qualificar. E aí, se ele não quer se qualificar, não adianta a gente fazer um treinamento, por melhor que seja, se a pessoa não vai estar lá de corpo e alma. Muitas vezes é necessária a visita em loco do tabelião. Como fica a questão da territorialidade dos limites do tabelião? A mesma. Como 8935, artigo 6º, se eu não me engano, né? O 9º. Artigo 9º. É a territorialidade da onde ele tem a especialidade, né? Em loco você não pode... quando a ata demanda uma visita em loco, tem que ser o tabelião daquela localidade. Agora, é claro que se tiver mais de um na mesma cidade, pode ser qualquer um deles, porque entre os tabeliões da mesma cidade não existe competência territorial. E essa questão ela é interessante porque acaba que o único ato notarial que tem competência territorial é a ata, né? Aquela que demanda visita em loco, como, por exemplo, a ata de usucapião. Olha que curioso, eu falei antes, né? Na ata de usucapião, a visita em loco não é requisito obrigatório, só que o mesmo provimento que fala isso diz que a competência territorial é do tabelião daquela cidade. Quer dizer, a coisa é meio que contraditória. Se não é obrigatório fazer visita em loco, por que tem que ser o tabelião daquela cidade? Né? Eu entendo que tem que ser o tabelião da cidade, porque ele tem que fazer a visita em loco. Ele não tem como ele constatar uma posse se ele não for até lá. Né? Então, aí, realmente, nesse caso, existe territorialidade. Não existiria para constatar, por exemplo, um ato na internet. A pessoa pode residir em qualquer cidade e me pedir para fazer uma ata notarial sobre algo que eu vi na internet. Como eu disse agora há pouco, nas nossas normas aqui de São Paulo, nem é obrigatória a assinatura do solicitante, em tese ele não precisa nem vir ao cartório. Ele poderia me fazer a solicitação por e-mail, por telefone, eu lavro a ata e mando para ele pelo correio. Né? Embora eu nunca tenha feito dessa maneira, eu gosto sempre que o solicitante venha e assine, confira se é aquilo mesmo, enfim.
né? Claro. Para que não haja nenhum questionamento depois. Mas, teoricamente, seria possível fazer dessa maneira, porque é o tabelião que está constatando, que está vendo, né? Um ponto nessa situação, Gustavo, que é interessante é o seguinte: às vezes a gente tem um cartório só numa cidade do interior na qual ele não faz ata notarial. Ele não tem condições, por exemplo, de sair para fazer a ata, ou ele não sabe fazer, ou muitas vezes, enfim, são vários os motivos, até mesmo por uma questão pessoal. A gente teve um caso que era numa cidade aqui do arredor de Porto Alegre, que o tabelião, ele estava, segundo a parte, né, não posso alegar isso, de conluio com a pessoa que estava invadindo a terra. Ele estava se negando a ir fazer a ata notarial e dizia que não tinha tempo, isso, aquilo, quando na verdade ele sabia que o tabelião e a outra pessoa eram amigos próximos. Eu falei, olha, a alternativa que tu tem é fazer uma reclamação ao juiz diretor do foro. Aqui no Rio Grande do Sul, o diretor do foro é quem responde, não é o juiz corregedor, como é São Paulo. Então, vai ao diretor do foro, faz a reclamação, demonstra os pedidos de ata notarial e solicita que outra localidade faça essa ata com a autorização da direção do foro. E aí, sim, em casos atípicos como esse, eu vou ter uma superveniência de territorialidade por um impedimento, né? Então, nesse caso, sim, eu vou ter essa possibilidade. Muitas vezes o próprio tabelião precisa de uma ata pessoal. E ele é o único tabelião, ele não tem substituto, né? Uma cidade pequena. O que ele vai fazer? Ele vai solicitar ao diretor do foro que um colega venha fazer a sua ata, porque ele não pode fazer. Então, existem sim as exceções para territorialidade, mas elas são exceções específicas e sempre autorizadas em juízo. O tabelião não pode, de ofício, resolver. Ah, eu não posso fazer, eu vou chamar meu colega do lado. Não. Não cabe a ele, sim, a direção do foro analisar e verificar se isso é possível ou não. O Magno está perguntando: o curso tem sobre os diferentes instrumentos e atos dos tabelionatos e suas importâncias para a justiça? O curso é de peças e são peças de nível básico a nível avançado. Então, a gente traz todas as peças e fala sobre isso, tá, Magno? Então, vai abarcar, a gente vai trazer essas questões de importância, inclusive porque o próprio ato, às vezes, que a gente tem, eles são atos diferentes que a pessoa não conhece e o motivo pelo qual ele existe. Então, tem toda essa situação. Então, de uma certa forma, sim, ele abarca, mas ele é mais voltado para o conhecimento da estrutura da peça. Como é que eu vou estruturar uma peça? Por que uma declaratória ela é muito semelhante a uma ata notarial em termos de estrutura, não do que ela está ali declarando, né? A questão de qualificação, de declaração, de fechamento do ato, de assinaturas, aposição, tudo isso é uma estrutura específica que é ensinada dentro do documento, que muitas vezes a pessoa não sabe. Ela passa anos numa serventia e ela não sabe que existe aquela estrutura. Então, esse é o intuito desse curso, é mostrar essa estrutura que muitas vezes eu tive que aprender porque era assim. Né? Eu comecei com 14 anos no trabalho, mas por que isso aqui está aqui? Porque é assim, sempre foi. Então, eu fui atrás dessa teoria para poder compreender o porquê que cada coisa estava no seu respectivo local. E a partir daí, então, eu pude montar essa metodologia. Mas para quem trabalha mais tempo em cartório, acho que o Gustavo, de uma certa forma, é novo. A gente pegou um antes de Código Civil ali de 2002, né? Na qual, porque é assim, porque sempre foi, ordenações filipinas, ordenações manuelinas, aí vem Código Civil de 16, é tudo mais esparso do que hoje a gente tem tudo eletrônico, né? Então, nesse sentido, era difícil compreender. E foi assim que eu aprendi a fazer as peças, né? Bem, assim, lembro perfeitamente de eu perguntar para o colega, porque é assim, sempre foi. Time que tá ganhando não se mexe, era o que eu sempre ouvia. Mas às vezes eu sou muito do porquê, eu queria compreender, então nesse sentido eu acabei criando aí essa metodologia. E aí, Gustavo, o que mais que a gente tem para falar? A gente já voltou, já falamos um monte de coisa, né? É verdade. Não, eu acho que, como eu disse, a ata notarial é um instrumento extremamente importante nessa atuação advogado-tabelião, né? Nessa atuação conjunta, para constituir provas que podem ser relevantes tanto para um processo judicial como para se evitar um processo judicial, muitas vezes, né? E a gente precisa cada vez mais, né, dentro das universidades e também nos cursos de pós-graduação, a gente precisa começar a incutir nas pessoas a ideia da solução consensual de conflitos e de buscar formas alternativas para isso, né?
como, por exemplo, é o que nós estamos fazendo nos cartórios extrajudiciais. E isso mostra, por exemplo, à população que o cartório não cria burocracia. O cartório não existe para criar burocracia, existe para resolver burocracia. Né? Quem cria burocracia não somos nós, a gente resolve. Quem cria é o governo, por exemplo, né? E a gente vai lá e tem um jeito mais fácil de resolver aquilo. E eu costumo dizer, eu tenho aqui 3 escreventes, né? E digo a eles, eu não gosto de trabalhar com modelo. A gente pode começar com modelo quando está começando a atividade, mas você tem que saber trabalhar o caso concreto, né? Porque você tem um modelinho da compra e venda? Tem, mas eu não gosto, já tive escrevente assim, né? Que muda uma vírgula do que ele tinha que fazer naquele ato, ele já fica perdido. Ele já perde o dia inteiro porque ele não consegue fazer. Bom, peraí, eu precisava ter a certidão X, mas nesse caso não tem. Mas ela é obrigatória? Não, não é. Então, como é que eu coloco isso ali no ato? Você tem que ter esse jogo de cintura para resolver o problema da pessoa. Né? Eu sempre digo, nós somos resolvedores de problemas e não criadores. Né? Então, quando a pessoa vem a um cartório, nós temos que trazer a solução para ela. E muitas vezes uma solução rápida, prática e ágil é a lavratura de uma ata notarial para resolver um problema que antigamente se dizia, olha, isso não tem jeito, entra na justiça, né? Procura o seu advogado aí, vê o que ele faz na justiça para você conseguir se resguardar. Não precisa. A gente hoje faz muito daquilo que antigamente você precisava que o oficial de justiça fizesse dentro de uma ação judicial. Uma constatação em loco de alguma coisa. Não precisa de um processo, não precisa movimentar o judiciário, não precisa disso. Você pode usar, né, a fé pública do tabelião para produzir uma prova bem produzida. Eu fiz uma ata de 8, 9 páginas no ano passado, escrevendo áudios e vídeos trocados entre mães e filhos, uma questão complexa, com menor de idade, que acaba sendo o que a gente faz bastante por conta das questões que envolvem direito de família, né? E ali você está constituindo uma prova, que a pessoa vai dizer, claro que eu não posso afirmar que não houve edição do áudio, edição do vídeo, enfim, que eu não posso fazer juízo de valor, mas eu estou descrevendo exatamente o arquivo, como ele era, onde ele estava, quem mandou, quem aparece na imagem, enfim. Né? São questões que você vai ajudando as partes e que muitas vezes elas utilizam esse documento para dizer, olha, está aqui, está resolvido o problema, né? Ou a gente chega num consenso, ou eu tenho essa documentação, né, que me dá um direito, o que me garante, né, digamos assim, um reconhecimento judicial de uma maneira muito mais forte do que antigamente a gente fazia. Eu sou da época que a gente não tinha internet no começo da minha atividade profissional. Quando eu fiz direito, ainda estava lá no código anterior, um pouquinho antes de entrar o código 2002, né? E a internet era coisa nova, não tinha site, não tinha praticamente nada que a gente tem hoje. Então, como é que você fazia para produzir uma prova? Né? Eu cheguei várias vezes a trazer as pessoas, aí eu mesmo advogado fazer o documento ali, onde a pessoa declarava aquilo, não adiantava praticamente nada. Né? E isso numa época ainda que eu sequer podia dizer que aquele documento eu mesmo tinha tirado cópia de alguma coisa, como o advogado hoje pode fazer para juntar documentos no processo, né? Dizer que aqueles documentos são autênticos. Mas, enfim, então... deixa eu ver que a Dani estava aí. Querida, oi, Dani. Olha, obrigado, Dani. Também acompanho bastante a Dani aqui pelo Instagram, advogada. Uma tabeliã aí no Rio Grande do Sul. De Agudo, querida. Então, nessa que eu fiz no finalzinho do ano, eu coloquei uma cláusula de sigilo a pedido da parte, porque envolve menor de idade, né? Não há previsão jurídica específica sobre ter ou não ter cláusula de sigilo, você poder ou não poder colocar, mas analogicamente interpretando, me parece que ali eu deveria fazer isso. Né? Eu coloquei a cláusula de sigilo no sentido de que, como aquele documento envolve menor de idade, envolve fatos que podem configurar eventualmente, né, ilícitos, que só se expediria certidões para a própria parte solicitante ou por determinação judicial, para evitar que aquilo circule indevidamente, né? Para que aquele tipo de informação circule indevidamente. Eu sou da linha que defende que o tabelião pode fazer isso. Em certos atos, ele pode, a pedido da parte, decretar sigilo daquilo. Né? Acho, por exemplo, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem a previsão específica de que o testamento, antes da morte do testador, é sigiloso. Só se pode fornecer certidão para o próprio testador, ou para quem ele autorizar, ou, claro, por determinação judicial. Eu acho perfeitamente possível aplicar isso em outras hipóteses práticas, né? Eu acho que o tabelião pode e deve fazer isso em certas hipóteses. Se a pessoa não concorda, recorre ao judiciário, né? Pede para o juiz para ter acesso a isso e pronto, né? Seja uma suscitação de dúvida na negativa que você vai dar em nota explicativa, mas eu acho que é possível sim fazer isso. Fiz e faria novamente se fosse o caso. Eu também já fiz, Gustavo. A gente teve um caso aqui de pedofilia
na qual haviam vídeos na Deep Web, né? Então veio um técnico para demonstrar o vídeo, a gente fez a gravação do vídeo onde estava a foto do menor, não era o menor, mas estava ali e os pais queriam resguardar o direito. Fizemos essa ata e colocamos também essa informação. E a minha opinião é, antes da gente dispersar uma pedofilia, né, no sentido de que qualquer pessoa vai ter acesso àquilo, eu prefiro pecar pelo excesso no sentido de que o juiz pode vir e dizer assim, você tem que liberar a certidão. Beleza, mas foi o juiz que está me mandando liberar agora e não eu. Ainda mais hoje na Lei Geral de Proteção de Dados. Na qual até acho que é mais um fundamento. Isso, até que ponto uma ata notarial é pública no sentido de que qualquer pessoa pode ter acesso a tudo que está dentro da serventia. Em primeiro lugar, que ela tem quando a pessoa pede uma ata notarial, quando as pessoas vêm ao tabelionato pedir cópia de um documento, a gente pergunta qual o documento. A gente não informa tudo que a pessoa tem de documentos lavrados. Ela vai dizer, eu quero saber o que ela tem. Então, a senhora vai pagar uma certidão das informações imobiliárias da pessoa. Agora, a ata notarial não faz parte disso, assim como o testamento. Então, essa não é uma informação que eu vou dar no balcão. Eu quero saber se João tem uma ata notarial feita aí. Não, minha senhora. A senhora me diga qual é a ata notarial que a senhora quer que eu vou verificar. Não, o tabelionato não é um disseminador de informações. Ele, apesar de ser público, a pessoa tem que ter a noção do que ela está indo pedir. Quando a pessoa vai pedir um documento, ela vai, eu quero a certidão de união estável de fulano e fulano. Então, essa é uma certidão específica. A pessoa sabe que existe, sabe que está lá. Ou ela está em busca de aonde está. Difere de eu ir lá, eu quero saber se tem uma ata notarial de, sei lá, da minha ex-mulher. Não faz sentido, né? Há, inclusive, uma linha doutrinária que defende que os próprios inventários e divórcios e partilhas deveriam ser feitos de uma certa forma sigilosos, porque são na justiça comum, né? Eles têm a questão do segredo de justiça. E é muito importante isso, porque imagina o seguinte, você faz o inventário do... Sei lá, aqui no Sul a gente tem o Gerdau, né? Em São Paulo a gente tem lá o Abílio Diniz, né? Vamos pegar uma família gigante, que ao invés de ir para o judiciário, faz no extrajudicial. Então, qualquer pessoa, qualquer falsário, qualquer pessoa que queira fazer um ato criminoso, vai poder fazer isso pegando uma certidão da escritura pública. Né? É um tanto quanto complexo, nesse sentido que o tabelião ele tem que ter esse resguardo, ainda que seja uma serventia grande. Eu trabalhei em capital, quando vem pedido de cópia de certidão de um documento na qual a pessoa não sabe nem o que é, a gente, não, só um pouquinho, mas por que o senhor quer isso? A gente faz, né? A gente dá aquela parada no balcão para a pessoa poder dizer o que ela quer e a gente fazer uma análise se é viável ou não. E nesse aspecto eu colocamos nessa da pedofilia essa informação de que não é possível, né, de que a pessoa não autoriza que outro requerente solicite o documento somente em juízo. E aí, quando vier uma requisição, a gente vai falar, olha, há uma cláusula no ato solicitando que não seja entregue certidão a ninguém, é uma declaração de vontade do requerente, então eu levo a dúvida ao diretor do foro e ele que defina essa situação. Então, a gente está respaldado por essa situação. É uma declaração de vontade da parte e, ao mesmo tempo, é uma possibilidade de tu poder perguntar para o teu diretor do foro, no caso São Paulo, o juiz corregedor, né? Então, há essa possibilidade de se fazer isso. Eu não vejo problema algum. Eu acho bem viável. Acho até que é uma pergunta bem interessante. Eu ia te fazer uma outra pergunta antes da Dani fazer essa e eu acabei esquecendo. Que era uma pergunta sobre ata notarial, se tu faria ou não, mas já esqueci. Já faz tempo que passou a pergunta. Não, mas é isso. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, sim, com determinadas situações. E até agora a gente tem, né, a LGPD, que seria um fundamento até maior para isso, né? Os atos, a gente chama de públicos, não porque necessariamente todo o conteúdo deles é de acesso irrestrito, né? Mas porque eles foram feitos num tabelionato. Assim como os registros são públicos, porque foram feitos por registradores. Não porque o acesso é irrestrito, né? É que o problema aí, como eu falei, é que nós não temos uma previsão legal específica dizendo que aqui ou ali a gente pode colocar essa cláusula. Então há as discussões a respeito, mas eu acho perfeitamente possível, né? Se num procedimento semelhante em juízo, o juiz pode fazer isso, colocar o sigilo a pedido das partes, por que eu não posso fazer isso, né, dentro de um documento? E como você disse,
há prejuízo para a parte contrária? Não, ela pode, através de uma suscitação de dúvida que não tem custas, é um procedimento administrativo, pedir acesso para o juiz, né? Seja o juiz diretor, no caso de vocês, ou o juiz corregedor aqui em São Paulo, e ele autorizando, pronto, você vai expedir a certidão normalmente, né? Que é o que acontece, por exemplo, se alguém quer uma certidão de inteiro teor de um registro civil que tem um dado sigiloso. Eu não posso fornecer, a pessoa faz o requerimento e eu mando para o juiz corregedor. Se ele autorizou, eu expresso a certidão. Né? É exatamente a mesma coisa. Então não vai haver prejuízo para a parte que quer a informação, desde que ela justifique, né? Apresente uma justificativa plausível para ter acesso a esse documento. Né? Então, eu acho que é importante a gente tomar esse cuidado. Né? Como eu falei no começo, a gente pode lavrar uma ata que diga respeito a atos ilícitos, mas quando esses atos ilícitos envolvem menores de idade, principalmente, é importante ter cuidado com a publicidade disso. Né? Não deixar esse ato se tornar público irrestritamente, principalmente depois da entrada em vigor da LGPD. E nós temos no ECA, né, regramentos específicos que proíbem a divulgação de qualquer coisa de menores. Então, a gente tem ainda mais o Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente tem... crime, inclusive, né? É proibido. Então, nós temos essa situação, né, de... A gente tem que poder analisar todas as questões. Bem, Gustavo, a gente já está aqui há mais de 1 hora, ainda que tenha dado naquele probleminha inicial, né? Queria te agradecer por mais uma vez estar aqui no meu perfil, conversando um pouquinho sobre ata, e certamente vamos marcar mais algumas aí, vamos trazer temas mais polêmicos e debater, que eu vi que o pessoal está gostando dos temas. Que bom, que bom. Eu que agradeço a oportunidade de falar com você. A gente sempre está batendo papos aí. Aliás, sobre a ata notarial, para quem quiser também, eu publiquei um artigo que está disponível virtualmente na 21ª jornada do Notariado Jovem, né? Que nós publicamos os artigos virtualmente, exatamente, o livro que saiu aí, né? Que você pode consultar pela internet, o pessoal consegue baixar. E eu publiquei um artigo exatamente sobre a ata notarial e tecnologia, né? O uso da tecnologia para lavrar atas notariais, que até eu tive aqui a companhia na apresentação do trabalho lá, presencialmente ainda na época do Wendel, né? Do nosso amigo Wendel, lá de Ribeirão Preto, do 4º Tabelião de Notas. Eu fazia parte da comissão do primeiro tema, que era de tecnologia. O nosso estava no segundo. O nosso estava no segundo. E eu escrevi ali defendendo, por exemplo, a utilização de um drone, né? Para a lavratura de uma ata notarial, até da de uso capião, desde que esse drone seja controlado pelo próprio tabelião ou por alguém, né, que ele determine e acompanhe as imagens que vão sendo feitas ali. Porque a gente tem, né, isso mesmo que você disse, a gente tem que começar a se adaptar a essa realidade. Nosso trabalho é cada vez mais virtual, é cada vez mais com a utilização de tecnologia. Nós não precisamos estar fisicamente em determinados locais. Né? Há locais que são perigosos para você ir fisicamente. Talvez a utilização de um drone possa resolver o problema, né? De você fazer imagens, filmar, enfim, aquilo que você precisa constatar sem presencialmente ter que, fisicamente falando, caminhar por aquele local. Né? Eu tive que ir de helicóptero, Gustavo, num local na qual a pessoa não deixava o acesso físico, porque ele estava armado e a pessoa tentava chegar e não conseguia. Então, o requerimento... Aí eu não ia fisicamente mesmo, né? Sem helicóptero mesmo. Aí me chamou, e eu morro de medo de voar, né? Mas, enfim, fui no helicóptero, era eu em cima do helicóptero com o telefone para saber a localização de GPS para verificar que eu ainda estava dentro de Porto Alegre, porque também tem isso, né? A gente não sabe onde é que a gente está, mas eu sabia que era Porto Alegre, que era no Rio Guaíba ali, então sabia que era, mas igual eu fiz a localização e o cara da frente tirando foto, né? Para fazer a verificação, porque eu não conseguia nem olhar para baixo, só olhava para cima. A gente chegou, tá? Então deixa eu olhar para baixo, tá? Eu tô vendo a casa, desesperada. Mas o drone resolve tudo isso. O pânico da pessoa que tem medo de voar e, ao mesmo tempo, ir para locais perigosos. Excelente, Gustavo. Isso aí. Verdade. Tá lá nesse artigo. Para quem quiser, é só consultar aí na internet. Coloca lá 21ª jornada do Notariado Jovem, que vai encontrar o livro digital, né? Para baixar. Tem excelentes artigos ali. Tem muito bons. Tem artigos peruanos e colombianos que eu achei excelente. O pessoal Isso, bem bom. Muito legal. Gustavo, muito obrigada. Até uma próxima, uma excelente semana. E, pessoal, agradeço a presença de todos aí que ficaram por mais de 1 hora, mesmo com o nosso probleminha técnico inicial. É isso aí. Obrigado a todos. Obrigado, Patrícia. Até uma próxima. Até mais. Um abraço. Tchau.